estamos nos reunindo. Boa noite. Mais uma vez, nós estamos nos reunindo para conversarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita. O Grupo Espírita Missionários da Luz, estamos nos reunindo em forma de internet, No caso, as nossas reuniões têm sido online, reuniões das segundas e terças-feiras, onde a gente tem esse diálogo, essa conversa sobre a doutrina espírita, sobre o livro dos Espíritos, sobre o Evangelho, sobre o céu e o inferno, que hoje estamos presenteados a conversarmos sobre o céu e o inferno. Então nós vamos iniciar fazendo a nossa prece inicial, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de mais um dia nos reunirmos, de mais um dia despertarmos e estarmos aqui para conversar. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e dizer assim: querido Jesus, queremos te agradecer pelas oportunidades que surgem em nossa existência para amar, para evoluir, para o nosso progresso e o progresso do planeta em que vivemos. Queremos te agradecer pela oportunidade deste dia, pelas inspirações, pela proteção, pelo envolvimento a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Agradecer pelo auxílio a toda a humanidade, que temos recebido tantas bênçãos, temos recebido tanto auxílio, que só temos a te agradecer mesmo por mais esta oportunidade. Muito agradecidos, queremos contar contigo mais um período em nossa existência. E quando chegar o momento de estarmos com aqueles amigos que já se foram, seja qual for o motivo, queremos agradecer pelo abraço, pelo carinho, pelo aconchego espiritual que iremos receber. Muito obrigada por tudo. Protege-nos hoje e sempre, e que possamos estar mais vezes contigo, Senhor Jesus. Que assim seja. Hoje, vou só diminuir o somzinho aqui. Hoje o nosso tema do céu e inferno, como já foi falado, é o céu. O livro é o céu e o inferno, e o nosso tema, nós vamos falar sobre o céu. O que o céu e o inferno, aqui está um livro que também pode ser chamado de demonstrações aqui da justiça divina, segundo o Espiritismo. Cada vez que a gente pega uma parte dos livros que foram codificados por Allan Kardec para estudar, cada vez a gente descobre mais oportunidades de evolução, mais oportunidades de servir. E aí a gente pode começar perguntando para nós e se questionando, quem está aí do outro lado da tela, quem já não se questionou para onde vai depois da morte? Sabendo que nós já sabemos que 98% da população, em termos de pesquisa, já tem a ideia de que existe uma vida após a morte do corpo, porque são indícios muito naturais
que acontecem e que a gente vai estar vendo sobre isso em nossa vida, porque é uma questão intrigante, né? Toda vez que alguém coloca esse tipo de dúvida, nós temos muitas questões na nossa existência que apontam para essa prova existencial. E hoje, né, no mundo de hoje, até a parte tecnológica, né, toda a tecnologia demonstra o quanto nós podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo, né, através dessas transmissões online. E é o mesmo exemplo do que a gente diz quando alguém decide fazer, por exemplo, um intercâmbio, estudar em um outro país. Aí ela conversa, vamos nos colocar na posição, ela conversa, vamos dizer que eu sou uma filha e quero estudar nos Estados Unidos. Naturalmente, eu iria conversar com meus pais, né, com meu pai inicialmente, e dizer a ele da minha vontade. Então, eu iria me preparar junto à minha família para que isso acontecesse. Aconteceu. Fui para os Estados Unidos, estou estudando, fazendo esse intercâmbio, mas quando eu saio, naturalmente, a minha proposta de ida foi uma, e o meu tempo, a minha proposta de retorno também acontece. Então, da mesma forma que um dia eu terei que retornar para a minha casa, para a minha origem, para os meus familiares, é a mesma coisa que a gente pode colocar como exemplo ao desencarne. Você está no corpo por um tempo, eu estou no corpo por um tempo, e daqui a pouco, de alguma forma, uma desculpa que seja, como as pessoas falam, né, que a morte sempre tem uma desculpa, seja qual for a desculpa, ou por um acidente grave, ou por uma doença onde fique acamado meses, de alguma forma vai acontecer o desencarne, e aí retorna-se à nossa pátria verdadeira, a nossa casa verdadeira, que é o plano espiritual. Que, como inicialmente mostramos, né, que as pessoas questionam naturalmente sobre o que vai acontecer fora do corpo, né, além do corpo. Naturalmente, isso acontecendo, eu, já que retorno à minha casa de origem, que é a pátria espiritual, se for necessário, segundo a doutrina espírita, sendo necessário, eu vou voltar. Digamos que eu não tenha concluído esse estudo que inicialmente falamos de intercâmbio, em que eu precise retornar. De acordo com cada necessidade, com cada país, eu vou poder retornar, mas eu não vou poder ficar lá a vida inteira, vamos dizer assim, né? Anos e anos e anos até que se conclua. Até que se conclua, eu posso retornar para a minha pátria de origem, ou para o meu lar, e depois voltar àquele lugar que eu desejei estudar. Isso é o início de um esclarecimento com relação ao desencarne. Então, aí a gente vê, já que temos esse entendimento, nós, né, vamos diretamente para nós, entendimento de que a vida não termina no túmulo, por que então a gente se preocupa com essa questão de céu e inferno? Porque Kardec questionou, porque nós nos preocupamos. Muitas pessoas questionam porque ficam preocupados. Aí que a gente vai, eu fiz um esqueminha, né, que a gente não consegue mostrar assim, sobre o céu. A visão das religiões tradicionais é de que foi criado, vamos colocar dessa forma, foi criado o espírito. O nascimento, ele foi criado e nasceu. Ok. Aí ele tem uma relação na vida na Terra, ele tem uma relação aqui na Terra. Ele vai crescendo, desenvolve-se, e aí chega um momento
em que o corpo acaba perecendo, vem a morte do corpo físico. Segundo essas religiões tradicionais, existe um lugar onde há análise da vida terrena, um julgamento. Nesse julgamento, se ela foi uma pessoa boa, se sim, ela vai para o céu. Se não foi uma pessoa boa, ela vai para o inferno. E se ela foi uma pessoa pouco flexível com relação à bondade e ainda cometeu algumas maldades, ela pode ficar um tempo no purgatório, porque ela não é nem boa, nem tão má para ir para o inferno. Inicialmente, isso seria um inferno. Como você vai ficar em um lugar que existe uma dúvida ainda quanto aos seus passos, às suas atitudes, ou você ficaria num lugar eternamente ouvindo canto de anjos, sentado, ouvindo harpas, sem fazer absolutamente nada, porque essa é a visão tradicional, ou ir para o inferno onde te atormentam, ou você se atormenta junto aos outros que estão com garfinhos, com fogo, com tochas de fogo em cima, com larvas, com fogo incandescente, digamos assim, o tempo inteiro, ou seja, pela eternidade. Eternidade de audição, de canto, de música, de silêncio, sem movimento e um excesso de movimento, de queimar, de agitar, de gritos, de ranger de dentes, de sofrimento. Sendo eternos dois extremos, nós, quanto espíritos encarnados racionais, nós duvidaríamos muito e com certeza duvidaríamos e poderíamos questionar a bondade divina, a justiça divina, porque isso não seria justo. Aí a problemática desta visão seria exatamente essa, como seria atribuir Deus ser bom, justo, infinitamente justo e bom, ser Deus perfeito, e nós estaríamos questionando a bondade de Deus, porque enquanto pais, quando um filho nosso sofre, o mínimo que seja, nós queremos acolher, auxiliar, e nós, quanto encarnados, quantas vezes a gente até erra, porque você não quer ver aquele sofrimento do seu filho e de repente faz uma coisa que para o futuro pode não ser o melhor para o seu filho. Nós, imperfeitos, que gostamos, que estamos desenvolvendo o sentimento, né, que amamos, sentimos que amamos o próximo, que é o nosso filho. E Deus, como é que ele iria ficar? Então, como nós estaríamos questionando essa bondade, essa justiça, essa perfeição, se eternamente ficássemos? E a distância, porque a minha mãe, tão generosa, tão bondosa, tão amável, vem a morte do corpo dela e ela permanecer no céu. E eu errei, e aí cometi algumas maldades, ficaria eternamente no inferno. Seria minha mãe feliz por me ver à distância? Ela teria que ser totalmente imparcial. O problema foi dela. Então, essa visão, para nós espírita, seria uma problemática totalmente fora de questão. Mas nós temos a visão espírita, aonde a partir da criação, que não é no nascimento, a partir da criação do espírito antecipada por Deus, antes do nascimento esse espírito já existe, ele já vem em uma evolução quanto princípio inteligente,
ele nasce, ele quer dizer, ele reencarna, ele faz parte dessa criação divina, ele tem essa relação na Terra, como na outra visão também, só que com a morte do corpo físico, ele volta ao plano espiritual. Voltando ao plano espiritual, porque isso é um ciclo de aprendizagem, voltando ao plano espiritual, se não ficou acertado, né, todos os pontos na sua reencarnação, se ainda existem questões a serem resolvidas, pelo nosso esclarecimento espírita, a necessidade de um novo ciclo de aprendizado. É onde existe a reencarnação. O retorno ao corpo físico, né, o retorno à matéria, não necessariamente que seja, né, no corpo físico no planeta Terra, porque outros mundos nós temos a certeza de que são habitados e nós não somos o centro do universo, como muitas outras ideias existem também. Então, se nós temos a necessidade, reencarnamos. Se nós não temos a necessidade, não reencarnamos. Estamos no plano espiritual, então, nesse momento, por aprender. Aprendizado não se faz apenas no corpo físico. Aprendizado também no plano espiritual. Continua a evolução no plano espiritual. São as notícias espirituais que temos e nós temos provas com vários espíritos que já reencarnaram e tocam divinamente piano, violão, conhecem música e muitos lembram de outras existências, como muitos também não se lembram de existências, mas têm habilidades, uma habilidade em higienizar uma casa, como de repente nunca aprendeu nessa existência, uma habilidade em cuidar da pele de alguém, como nessa existência acaba indo a estudar porque reconhece que aquilo ali é o que ela gosta na área de estética, conhece muito interiormente, tem um raciocínio muito bom, muito amplo, muito lógico com relação à alimentação, com relação a ervas medicinais, com relação ao corpo físico em auxiliar. E quantas pessoas desde criança se dizem que vão ser médicos. Eu conheci crianças que diziam, eu vou estudar ali na UERJ quando eu crescer, ou então se lembrar de situações anteriores de casa, de pessoas, né? Na Índia tem os maiores casos que a gente conhece sobre lembranças reencarnatórias, aonde o espírito diz que foi casada com determinada pessoa e ainda é uma criança, dá detalhes da casa, detalhes de cofre, detalhes de onde guardavam as coisas. Estou falando assim no caso da Índia porque são relatos incríveis, enormes, uma enormidade de relatos que a gente conhece. Então, a construção terrena, né, essa construção terrena mostra-nos o conhecimento, o desenvolvimento do espírito que vai desenvolvendo essa obra em si, que é construir a própria felicidade através da sua evolução, encarnado ou desencarnado. Ok. Por que nós falamos antes? Por que a gente se preocupa? Então, o céu, a gente tendo uma visão antiga, inferno tendo uma visão antiga, e hoje a gente tendo uma visão melhor de quanto isso existe, a gente pode ver então que o estado de felicidade ou de infelicidade, porque alegres nós podemos ser, mas a felicidade, esse estado de felicidade, a gente só realmente consegue fazendo as melhores escolhas a nosso favor, fazendo as nossas metas no mundo espiritual do que a gente deseja alcançar. E quando a gente reencarna e faz com que realmente
essas escolhas aconteçam, as melhores escolhas aconteçam, essas metas são atingidas. Muitas vezes, quando a gente fala do céu, muitas pessoas pensam logo num lugar, e às vezes é automático você pensar em um lugar lá no céu. Mas a gente sabe que não é o céu, aquele reflexo, né, que temos entre o nosso planeta e o universo, aquela parte côncava que mostra no nosso livro também, no Céu e Inferno, nos detalhes da Gênese, nós vemos que não é local, não existe, né, um GPS para você colocar e vamos chegar no céu. Não é local. O céu ou o inferno é um estado de espírito, é um estado emocional. Eu estava ouvindo uma história que foi relatada em um reino. E este reino, existia um rei que queria saber a diferença entre o céu e o inferno. E chegou para um dos sábios, né, do reino e disse: me diga, sábio, qual a diferença entre o céu e o inferno? E o sábio não soube dizer e falou para ele: eu não sei, mas aqui perto, próximo ao povoado, tem um outro reino, e neste reino tem um sábio, que provavelmente ele saberá nos dizer. Ele é um sábio muito qualificado, e ele vai saber nos dizer. Prontamente, o rei saiu do seu reino com os sábios, com seus servos, foram para o outro reino, e chegando nesse reino, viu onde era a casa desse sábio, né? Onde se estabelecia esse sábio, no caso, em um outro castelo, e esse rei entrou rapidamente, abrindo a porta com o maior desespero, e disse: me diga, sábio, qual a diferença do céu e do inferno? Então o sábio olhou para ele e disse: mas como o senhor entra assim, de supetão, vai chegando e dizendo que eu devo saber qual a diferença entre o céu e o inferno? Então esse rei pega um punhal, coloca no pescoço do sábio e diz: me diga agora qual a diferença entre o céu e o inferno. Aí este é o inferno. E aí, nesse momento, o rei olha para ele, pensa e diz: me desculpe. Tira o punhal da sua garganta e se desculpa: me desculpe, eu realmente não deveria ter entrado aqui desse jeito. Me desculpe, nós vamos embora. Quando ele virou as costas, o sábio disse: este é o céu. Conseguimos então refletir. Existem às vezes palavras malditas por nós, que podem nos levar de repente ou momentaneamente para o inferno. Inferno emocional. E tem sorrisos, palavras, esclarecimentos que podem também nos levar ao céu, nos levar ao equilíbrio espiritual, a uma felicidade emocional. Então é um estado interior, que é o que estávamos falando, porque o céu ou o inferno está dentro de cada um de nós. Para conquistar a felicidade, nós precisamos compreender, acima de tudo, que a vida ela está apoiada no principal esclarecimento que devemos ter, que é de ser úteis. A utilidade é o princípio aonde a felicidade está apoiada. Quando dizemos isso, a gente lembra da frase de Mahatma Gandhi, que dizia que quem não vive para servir, não serve para viver. E ainda Emmanuel consegue endossar isso, essa frase, dizendo que o amor é o ouro vivo
da vida. Olha o valor colocado nessas palavras. O amor é o ouro vivo da vida. Então, nós temos aqui dois grandes sábios, né? Mahatma Gandhi citado, né? Como quem não vive para servir, não serve para viver, mostrando esse princípio básico da utilidade. Quando somos úteis a alguém, isso é prova viva o tempo inteiro. Em especial, nós estamos num período tão crítico na nossa humanidade, né, que é o isolamento social, aonde mesmo assim conseguimos ser úteis. Úteis no lar, úteis através da palavra, com uma internet, com um WhatsApp, com um Facebook, são até mesmo com todos os cuidados, os protocolos que são exigidos socialmente, a gente consegue sair e auxiliar. Isso é importante, isso é ser útil à humanidade, porque nós estamos evoluindo, nós estamos em período de evolução, de progressão, nós sabemos que o mundo de regeneração, né, se aproxima, e esse mundo de regeneração começa em cada um de nós. A regeneração começa em nós. Não é daqui a um tempo vou cuidar da regeneração. Regenerar-se é trabalhar dentro de si, trabalhar com o próximo, e em especial ser útil, porque se não trabalhamos ser úteis o tempo todo, nós estaremos deixando pausas ou estaremos deixando, vulgarmente falando, capenga o nosso objetivo de evolução. O caminho para atingirmos o céu está na frase que nós conhecemos, maravilhosa dentro do Espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação é a demonstração especial da frase, né? Amar o próximo como a si mesmo. Fazer a caridade ao nosso próximo mais próximo, a quem esteja distante, porque onde a sua palavra consegue atingir, onde a minha palavra consegue atingir, pode-se estar fazendo a caridade. Não só através da palavra, através dos exemplos, que pode uma pessoa muito falar e pouco exemplificar. Realmente exemplificar é, acima de tudo, o motivo, a motivação para encontrarmos esse céu dentro de nós. No céu e inferno, a gente tem esse caminho da salvação mostrado. Quando a pessoa abre o livro, ela encontra aqui, ó, o primeiro capítulo, o porvir e o nada. Isso aqui faz o quê? Para aquelas pessoas em especial que têm dúvidas sobre o que acontece no nosso íntimo, na nossa vida, no plano espiritual. Esse livro mostra absolutamente tudo. Então, o caminho é esse para atingirmos o céu. Já que dissemos que fora da caridade não há salvação, amar o próximo, como eu disse, acima de tudo, é parte desse caminho. É o principal nesse caminhar, na parte que esse caminho compete a cada um de nós. No capítulo 1, como eu disse, que tem o porvir e o nada, demonstra aqui para nós, para cada um que tem ainda, né, o medo, a insegurança, aqui a gente encontra. Logo depois, com o temor da morte, nos mostra aqui a causa de cada coisa, a causa por que não há necessidade de nós esclarecidos temermos a morte, porque conhecendo a verdade nos liberta do medo, nos liberta da insegurança, e o livro Céu e Inferno, ele é capaz de nos esclarecer a ponto de não haver necessidade do temor do próprio mundo espiritual, porque logo depois vem o céu
E depois vem o inferno, vem nos falando sobre o purgatório, esclarecendo tudo que doutrinas antigas ou dogmáticas falavam e que Kardec também questionou, Kardec também ouviu dos espíritos a vivência espiritual de cada um, um esclarecimento para retirar de verdade esse véu que obscurece tantas mentes. Então, os temas tratados neste livro são exatamente aqueles que a gente pode estudar mais a fundo, pesquisar e tirar, descortinar a dúvida com relação à vida espiritual, aos acontecimentos, ao que realmente importa divinamente, que é o nosso progresso, a progressão espiritual. Maior detalhe de cada coisa que nós conseguimos estudar está o esclarecimento de que no dia em que cada um de nós amarmos realmente, que nos amarmos com todo o amor, desde o momento que nós nos amarmos com todo o amor, que podemos oferecer para o próximo, nós sairemos desta roda viva que é a reencarnação. Estar no céu, estar com espíritos superiores, com a luz superior, não havendo necessidade do sofrimento físico, do desencarne, só no momento em que nós realmente nos amarmos a ponto de saber oferecer esse amor ao próximo. Fora disso, fora da caridade, não teremos realmente a salvação, que é o que os espíritos nos esclarecem com relação à nossa evolução. Quando dizemos que a caridade é uma eterna âncora de salvação, aí realmente podemos usar a palavra eterna e não com relação a outras situações. A caridade é uma eterna âncora, ela vai te puxar, ela vai te levar. Ela vai nos levar, Te levar não, nos levar. Nós temos há pouco tempo um exemplo de uma pessoa que estava sofrendo muito fisicamente e aí decidiu ir auxiliar um grupo de pessoas na rua, porque viu que aquelas pessoas estavam precisando, porque tinham sido despejadas de suas residências, que tem acontecido muito, porque a parte financeira também, conta. As pessoas determinam seus imóveis para alugar e quem aluga quer receber o salário, ou quer receber o valor de acordo com o que ela pediu no início do aluguel do imóvel. E se esse valor não é feito na data, ou logo após essa data, as pessoas são despejadas. E aí um grupo de pessoas que ouviram falar, de que tinham sido despejadas, essa pessoa foi auxiliar. E aí depois, quando eu falo essa pessoa, porque ela depois veio conversar comigo, que ela estava sentindo uns problemas tão fisicamente dolorosos e também inquietudes espirituais, incomodados, coisas que incomodavam a ponto de estar perturbando espiritualmente. Mas quando ela saiu de si, saiu de casa e foi auxiliar essas pessoas que estavam na rua, pode ter certeza, estou falando porque ela contou. Ela simplesmente não estava sentindo nada nesse dia, não sentiu dor física nenhuma e espiritualmente as perturbações espirituais também cessaram. E essas famílias que foram auxiliadas, e não só essas, quantas outras a gente ouve falar, foram beneficiadas, sim, mas o maior beneficiado foi aquele que se doou. Aquela pessoa que dispôs do seu tempo, da sua saúde física
e encontrou até a saúde espiritual. Então, nunca deixemos de fazer o que é importante na nossa vida. A parte material, como em muitas outras reuniões a gente já conseguiu ouvir, mas nunca deixemos que a parte física ou a parte financeira, a parte material sobreponha a espiritual, porque somos verdadeiramente espíritos, não somos do mundo físico, fomos criados para a espiritualidade, fomos criados para a evolução espiritual, fomos criados para sermos felizes, e a gente só vai encontrar isso dentro de nós desde o momento que a gente se dispõe realmente a amar, a passar por cima de tanta coisa material que não é indispensável. Nada material é indispensável, mas é indispensável buscar a espiritualização de si próprio, a espiritualidade. Não pode a alma se elevar a altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Não existe como. Somente os arroubos da caridade encontra nela a aventura e a consolação. A gente só consegue encontrá-la através do próximo, amando a si, amando ao próximo. Porque você só dá, eu só dou o que eu tenho. Se eu tenho amor, eu dou amor. Se eu não tenho, eu não consigo dar amor. São Vicente de Paulo que é o autor desta linda frase, que somente os arroubos da caridade encontra-se na aventura e na consolação. E isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 2, que foi o que a gente registrou. Então, eu quero agradecer de coração pelo carinho, por poder parar para ler mais um pouco, para estudar um pouquinho mais, para relembrar o quanto é indispensável para a nossa evolução reconhecermos a progressão nossa e a do nosso próximo através do céu em si, através do inferno em si, através das nossas palavras conseguirmos atingir um plano espiritual na nossa evolução, um plano melhor na nossa evolução. Agradecer porque, como foi dito por Emmanuel, o amor é ouro vivo. E se é ouro vivo, amemos, porque amar é indispensável na nossa existência. Deus nos amou a tal ponto que nos deu o maior presente, que foi a vinda de Jesus no nosso mundo como missão, para nos mostrar que é possível um caminho menos perigoso, um caminho evolutivo muito mais rápido do que nós pensamos. Então, se ainda no passado, nos atrasamos porque Jesus está à nossa frente em termos evolutivos e espirituais, não desistamos nunca. Não desistamos porque é no plano terreno que a gente consegue provar através do nosso próximo tudo que aprendemos na espiritualidade. Porque se a nossa pátria verdadeira é lá, aqui estão todos os testes físicos, materiais, para provar tudo que realmente aprendemos e compreendemos. E Jesus veio, foi exemplo de caminho, de verdade e de vida. Trouxe-nos a verdade, trouxe-nos a vida. Moisés mostrou um Deus enérgico, um Deus vingativo, um Deus, acima de tudo, justiceiro. E Jesus
veio mostrar o quanto esse Deus é justo, amoroso, bondoso, perfeito. E a doutrina espírita nos esclarece quanto ao mundo espiritual, ao quanto nós conseguimos, o quanto nós, ao decidirmos, conseguiremos chegar à nossa meta, acima de tudo, que é o mundo feliz. Felicidades a todos, evolução para cada um de nós e tenhamos a certeza de que o nosso próximo pode ser o nosso caminho para a felicidade, de que você consegue chegar ao mundo espiritual através dos exemplos dignificantes do Cristo. Vamos então elevar o nosso pensamento para que façamos a nossa prece agradecendo pelas oportunidades do dia de hoje. Jesus amado, muito obrigada pelos teus exemplos, pelo seu amor, pela justiça divina que nos colocou neste mundo para o aprendizado, para a evolução. Queremos muito te agradecer pela bondade, pelo amor que recebemos, pelos amigos que estão nos hospitais, pelos enfermos do corpo, pelos enfermos da alma, pelas descobertas científicas quanto a tantas resoluções conseguem enxergar. Queremos te agradecer, Senhor, e te pedir: abençoe, acalenta, abraça, afaga a esses irmãos atormentados, espirituais, ou os que encarnados estão, mas com tantas dúvidas, com tantas dificuldades, com tantos apegos. Auxilia-nos, Senhor, para que a matéria seja mais um motivo da nossa evolução e não um motivo de nossa prisão neste mundo. Muito obrigada, Senhor, pelo lindo universo. Muito obrigada, Senhor, porque podemos olhar para o céu, para os céus por ti criados dentro de nós.